Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. O vídeo de hoje, geralmente eu destino o meu assunto, meu papo macro, para os domingos, às 6h11, tem o vídeo macro, 6h11 da manhã, junto com Itaúsa no finalzinho, que é uma empresa que eu tenho e que eu faço atualização semanal. Sim, faço atualização da Itaúsa semanalmente e sempre tem um assunto ali para atualizar. Mas esse papo macro, agora eu vou jogar para o meio da semana. Gravo para vocês dia 29, por quê? Super quarto, vamos ter aí decisão do Fed, muito provavelmente tendo manutenção de juros, tá? E o nosso cupom subindo 1%. E o que isso pode impactar? Principalmente dólar, pessoal. Eu quero falar muito sobre dólar, porque tem ali uma tendência em dolarização de carteira, dolarização de patrimônio, mas também um nuance aqui no Brasil dos ativos domésticos que esperar segundo aí a flutuação do câmbio. Então vou trazer para vocês um contexto macro que eu considero ser importante e que não é tanto novidade aqui no canal. É esse gráfico entre núcleo da inflação, rendimento dos títulos de 10 anos nos Estados Unidos e o Fed Funds, a Selic deles. Vamos falar sobre dólar index, DXY, porque é tão importante, na minha opinião, o mais importante índice para se acompanhar. Caso você seja um alocador em renda variável e renda fixa também, preocupado com o cenário macro, ou seja, a partir do cenário macro você aloca mais ou menos em determinada classe de ativo ou em determinado ativo específico, tá? A gente vai falar sobre DXY versus o Ibovespa versus o nosso dólar, tá? E aí na parte final do vídeo eu entrego um instrumento de Forex tranquilo ali para você analisar, tá? As oscilações do nosso câmbio, tá? Sem que, como no caso da B3, por exemplo, que nós temos rolagem, é o dólar futuro. Não, aqui é o par de moedas, a gente vai falar sobre Forex. Certo? Feito isso, disclaimer está na tela. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNP e técnico. Seja muito bem-vindo, pessoal, ao Clube dos Dividendos, Clube Macro. Vamos comentar aqui sobre papo macroeconômico na ótica do alocador de recursos e de você que praticamente enxerga o mercado ou tem um tempo de analisar o mercado semanalmente, mensal, trimestralmente, mas sempre olhando ali com uma certa frequência para o mercado. Bom, esse gráfico aqui, pessoal, eu considero ser o gráfico mais importante de 2025. Tá? Por quê? Porque ele, a partir de 2022, mostra uma dinâmica diferente. E na minha carteira impacta, por exemplo, as minhas projeções, a minha intensidade de aporte em renda fixa e também em renda variável, em determinados segmentos. Tá? Por quê? O que nós temos aqui na parte superior? Nós temos a oscilação do núcleo da inflação americana em um contexto de 1970 para frente. Os três gráficos têm esse contexto. Tá? Eu quero trazer para vocês que, para os três gráficos, a primeira tendência de aproximadamente 1980 até 2010, 1980 até 2010, foi uma tendência de queda. Queda no núcleo da inflação, queda na taxa de juros, queda também no rendimento da renda fixa americana, dos títulos de 10 anos. Bom, tá? Lembrando, núcleo da inflação em preto, em vermelho no meio central ali, vocês estão vendo o rendimento dos títulos de 10 anos, tá? E, por fim, em azul é o Fed Funds, é a Selic deles. Bom, de 2010 a 2020, pessoal, vou pôr em verde, forte, nós tivemos uma certa estabilização, tá? Os juros foi para próximo de zero, os rendimentos dos títulos americanos ficaram ali oscilando em patamares entre 1,5 e 3, não saiu dali, tá? E o núcleo da inflação americana também não se movimentou muito. Ficou ali, de certa maneira, estável. Eu cortei a pandemia, tá? Então, vou circular um momento da pandemia para vocês. Nós vamos cortar ela, tá? Vamos tirar ela aqui do radar, tá? Como algo não recorrente, ou recorrente a cada 100 anos, se você assim quiser. Tá? Pois bem, o que veio pós-pandemia, pessoal, é que eu quero chamar a atenção, que foi a quebra da tendência anterior à pandemia, que era de estabilização. A gente começou a ver alta, alta e alta. À direita do gráfico, nós temos a seguinte pergunta a se fazer. 2025, 2026, 2027, 2030, vamos colocar, para esse horizonte. Acha você que a inflação e o rendimento dos títulos americanos e os juros americanos vai voltar para o pré-pandemia, tá? Vai voltar ao pré-pandemia? Vai voltar ao pré-pandemia? Você vai necessariamente apostar no mercado de bonds, muito interessante. Quanto menor a inflação, o núcleo da inflação, menor é os juros que a economia americana precisa ter para, de fato, trazer a inflação para a meta. Então, menor os juros, maior o PU, vamos investir em bonds.
Quanto menor o rendimento, maior o preço unitário de cada bond. Um TLT é excepcional para você. Então aqui, um primeiro pensamento macro e um ativo específico para você pesquisar. Eu vou trazer logo a Xstation 5 da XTB. Vocês podem entrar na Xstation e pesquisar o TLT, tá? Ou no próprio TradingView, pesquisar o TLT, certo? Se você acredita, então, que o núcleo da inflação cai, logo os rendimentos dos títulos também vão ceder, pelo simples fato de que o Fed Funds, os juros, não precisa ser tão alto. Hoje, os juros americano e do mundo desenvolvido ainda está acima do neutro, está restritivo. Por quê? Porque as inflações, primeiro gráfico aqui, estão não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, tendo um pouquinho mais de dificuldade para voltar para a meta, centro da meta. Tá? E isso faz com que os juros ainda apliquem um nível restritivo na economia, acima do neutro. Tá? Em países desenvolvidos, o que é neutro? Juros neutros, pessoal, é você pegar a inflação média, tá? Nos últimos X anos e colocar ali 1,5%, 2%, no máximo, país desenvolvido. Tá? Então, o IPCA acumulado de 12 meses dos Estados Unidos, médio, nos últimos 3 anos, é 2%. Tá? Perdão, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima ali, de 2%. Acho que 2% é o centro da meta, é isso? 2% é o centro da meta? Agora me fugiu. Mas que seja 2%. Então, o juros neutro tem um limite, tá? Nos Estados Unidos entre 3,5% e 4%. É o limitão ali. Tá? Hoje nós estamos a 4,5%, 4,25%. Lá é uma banda, né? A Selic não é exata, é uma banda que eles trabalham ali. Então, olhar com carinho, tá? Para essa perspectiva e dizer que a gente está caminhando para um juros neutro no mundo inteiro. E a inflação está cedendo. Ainda não chegou na meta, mas vamos lá. Inteligência artificial, reabertura do comércio, apesar das guerras e conflitos geopolíticos, das barreiras do Trump, você acredita que essa inflação vai voltar para a meta? Bom, então um bom ativo para você investir são os bonds. Por quê? Porque o stock market, né, as big techs, etc., apesar da queda atual devido a DeepSeek, olha, estão nas máximas históricas. Quem está depreciadão lá é o TLT, que está caindo desde 2021, desde o aumento, desde a mudança da política monetária norte-americana. Então talvez bonds seja o 2025, o ano dos títulos públicos americanos, o ano do TLT, voando em relação ao S&P 500. Será? Tá? Se você acredita que a inflação não é problema para 2025, bingo. Agora, se você ao ver esse gráfico e for um analista gráfico, for um analista técnico como eu, e ortodoxo eu não digo, né? Mas assim, cabeça dura, acredita mais no gráfico do que em noticiário, do que em qualquer nuance que venha acontecer na economia real. Você vai falar o seguinte, olha, a gente rompeu uma máxima anterior no núcleo da inflação, nos rendimentos dos títulos e também na Fed Funds, e agora a tendência de alta, não mais lateral ou de baixa, e sim de alta. Então, se porventura nós chegarmos ou se aproximarmos do centro da meta da inflação desejada, o próximo passo é a inflação voltar a subir, porque a tendência agora é de alta, e a gente vai fazer um pivô de alta. Ou seja, o movimento que você está projetando para 2025, 26, 27, é que a inflação até pode ceder, mas à direita ela volta a subir, os títulos até podem arrefecer, mas à direita eles voltam a subir, e a mesma coisa para o Fed Funds, os juros. Esse é um segundo cenário, tá? Nesse cenário aqui, pessoal, a gente muito provavelmente vai ter o dólar se fortalecendo, porque os juros por lá vai subir e eles têm a impressora do mundo, tá? Então os títulos lá vão render mais, esse rendimento maior vai muito provavelmente frear o crescimento global, atividade econômica, e o pessoal vai colocar o dinheiro na segurança, o flight to quality, vai direto lá no Tesouro Americano. Esse é um segundo ponto, esse aí é o péssimo para o TLT. Nesse cenário aí, você muito provavelmente vai estar em renda variável, porventura, se defendendo em uma utilidade pública, em uma empresa que se beneficia do retorno da inflação e não necessariamente de um grande crescimento econômico. Você também pode ir para commodities. Inflação, geralmente em países desenvolvidos, quer dizer que commodities estão mais caras. Então você pode vir para emergentes, pode apostar em emergentes, ou pode apostar numa commodity específica. Tá? Aqui é um segundo contexto, um contexto parecido com a era Volcker, 1970 a 1980. Tá? Esse primeiro contexto aqui, ó, eu vou desenhar, vou até sair do gráfico, tá? E vou desenhar esse contexto aqui para você. Veja que os 3 ativos são coordenados. Eu vou grifar para ficar mais ilustrativo esse contexto, esse contexto, esse contexto. Tá? Esse tipo de contexto, vamos chamar tudo de contexto aqui, coloca você com dificuldade em rentabilizar o seu dinheiro, tá? A não ser em ativos atrelados à inflação. Aí eu falei de commodities,
talvez utilidade pública, emergentes, se beneficiem na bolsa de um cenário como esse, mas com certeza não vai se beneficiar no doméstico, né, na atividade econômica como um todo, porque nós vamos ter as exportadoras se dando muito bem, tá? Talvez os bancos aí por juros se dando muito bem, mas a atividade econômica global tende a desacelerar. Nós tivemos recessão na década de 70, crise do petróleo principalmente. Então acho que só commodities ali, de fato, rentabilizaram bem. Aí em algum momento, no final desse período, quando tiver várias informações sinalizando o fim do período inflacionário, o melhor a se fazer é pré-fixar. Pré-fixar na renda fixa, que aí a inflação vai cair e o próprio juros vai cair. Então você pré-fixa na renda fixa e vai nos bonds em um TLT da vida, que aí você surfa a alta do TLT por causa da queda dos rendimentos dos títulos devido à queda dos juros para combater a inflação, para combater o desaquecimento econômico. Então, esse período é o mais difícil, porque é difícil enxergar o fim desse ciclo, tá? Mas aí a gente vai sempre tentando atualizar aqui no canal principalmente, tá? Agora, qual é o cenário do Bruno? É o terceiro. O cenário do Bruno é uma volta momentânea, tá? Consistente, porém momentânea. Consistente que eu quero dizer, uns 2 anos, 3 anos, até 5 anos, do cenário 2010, 2019. Tá? Um cenário onde a gente, de novo, tem uma certa estagnação da inflação. Não é bonita e nem feia, ela é simplesmente lateral. Tá? Não tem ali grandes momentos, como, por exemplo, foi de 2001 a 2004. Deixa eu melhorar. 2001, 2004. Mais ou menos dessa maneira aqui. A inflação fica nervosa, mas nada muito abrupto. Nervosa, mas nada muito abrupto. Tá? É o que eu imagino. Esse cenário aqui, esse cenário acolá. Com qual diferença, pessoal? O fantasma do Volcker e o fantasma da década de 70 está bem vívido no mercado, bem claro. Tá? Então, eu acho difícil que a taxa de juros, essa é a única que não deve voltar ao período de 2010 a 2020. Então, o Fed Funds, esse cara aqui, deve se manter acima dos 1,5%, 2%. Eu chutaria um Fed Funds acima até dos 3, entre 2,75 e 3,25 seria ali o Fed Funds para os próximos meses, quiçá anos, tá? Então, atualmente, hoje, o Fed, o Jerome Powell, o Banco Central Americano, vai fazer com que esse gráfico amanhã acorde com uma linha, um platô. É um primeiro sinal de perigo, tá? Para o mercado acionário, para as empresas que não fazem caixa, as empresas que precisam se financiar dia sim, dia também. Porque, um próximo ciclo pode ser para cima, traz incerteza. Essa incerteza pode trazer volatilidade para o mercado americano. Portanto, se a DeepSeek deu um primeiro chacoalhão, a gente pode ter hoje o Fed dando um segundo chacoalhão no mercado, a depender do que ele vai soletrar ali, do que ele vai falar na entrevista. Estou dando esse contexto, pessoal, para dizer o meu cenário base, que é um pouquinho acima de 2010, 2020, nos juros, na inflação, no rendimento dos títulos de 10 anos, porém a tendência a mesma, ou seja, um pouco de consolidação. Nós caímos forte na pandemia, subimos forte, abrimos forte no pós ou durante a pandemia e agora chega um momento de, vamos dar uma segurada, tá? Vamos perder um pouco de volatilidade e a gente vai ter uma certa consolidação. Iniciamos, então, 5 anos, 3 anos, eu não sei, de juros neutro. Tá? Juros neutro, onde o Fed, os bancos centrais vão cortar pouco ou subir pouco, mas independente do corte ou da subida, sempre será, no máximo, neutro e não estimulativo. A única geografia que eu acho que vai estimular pode ser a geografia europeia. Eu não acho que os mercados emergentes vão estimular nos juros, devido aí o câmbio escapar, já que o Fed não vai conseguir cortar muito. Os emergentes também não vão ter muita margem para cortar os juros por muito tempo. E aí eu entro no segundo ponto. Pessoal, o segundo ponto é o DXY. E esse aqui é para finalizar o vídeo mesmo. Por quê? Essa é a força do dólar versus as grandes moedas do mundo. E a gente percebe que de 2008 para cá, a tendência mudou. Começou a subir o dólar frente a moedas do mundo. Tá? O que isso representou para a nossa bolsa? Vamos dar uma olhadinha? No próximo slide. Mas primeiro, qual que é a minha tendência, pessoal? A tendência é que esse cara aqui fique nervoso, porém perca a alta. Passa idêntico ao gráfico anterior. Fique nervoso acima de 2010 a 2020, acima desses dois patamares, mas laterais, com o movimento, aliás, parelho ao que aconteceu com o Trump 1, quando ele foi eleito. Esse movimento aqui, nervoso. Grandes ciclos de alta, grandes ciclos de baixa. O atual é de alta, 3 meses seguidos de alta. Talvez janeiro seja o primeiro mês
de pausa dessa alta. Tá? E aí a gente pode vivenciar 3, 4 meses de queda. E depois 3, 4 meses de alta. E ele vai ficando lateral. Tá? Por quê? Juros, as defesas do mundo inteiro estão erguidas. Seja nas tarifas, seja nas políticas monetárias. O Brasil está ali com o Galípolo hoje. Vai abrir um super juro real aqui para nós. Mas o carry trade, né, diferencial de juros para nós versus Jerome Powell, por exemplo, versus Estados Unidos, vai abrir em provavelmente 1%. Tá? Porque a gente vai subir 1 e eles vão ficar quietos lá. Vão zerar. Não vão subir e nem cortar. Legal? Agora vamos a uma pergunta que vale bilhões, né? Tendência de alta do DXY de 2008 para cá. Isso mudou alguma coisa para o Ibovespa? DXY em cima em preto, pessoal, linha, né? E embaixo o Ibovespa em verdão, palmeirense. Mudou muito pouco, pessoal. Muito pouco. Então o Ibovespa, o DXY sobe de 2015 até o momento atual. O Ibovespa sobe 2015 até o momento atual. Escadinha, tudo bem, mas sobe. E quando, por exemplo, o DXY caiu, o Ibovespa também subiu no boom das commodities, tá? Então, eu não tenho muita correlação, justamente porque, pessoal, a força do dólar em uma ponta ajuda o Ibovespa. Qual ponta? As exportadoras. Tá? E nós somos uma economia extrativa. Então, não necessariamente dólar forte quer dizer inflação baixa. E essa inflação no país desenvolvido pode incluir uma commodity específica que a gente há de vender e que tem ação negociada na bolsa, uma empresa negociada na bolsa. Então, dólar versus Ibovespa é algo de correlação negativa? Não, tome cuidado. Pode ser dólar para cima, bolsa para cima. Tá? Agora, essa correlação tira um pouco do protagonismo de Brasília. Tá? E isso faz com que vários governos passem lá em Brasília e você, se gostar desse vídeo, se ficou comigo até agora, vai ficar um pouco mais pragmático no seguinte ponto. Aonde o DXY vai, necessariamente o nosso câmbio vai atrás. Se demora um pouquinho por causa de uma reforma tributária, ou se vai na frente por causa de um pacote fiscal que frustrou, tudo bem. Mas tende a voltar para a correlação, tende aí aonde um vai, outro vai atrás, tá? No médio prazo, isso tende a voltar. Então, pessoal, eu queria trazer para vocês o seguinte, lógico, a política monetária no Brasil segura dólar, lógico que segura, mas quando a política monetária fica mais ou menos, cede um pouquinho, essa mola é descomprimida, tá? Então, eu quero trazer para vocês o seguinte, dólar DXY cede, dólar Brasil cede, DXY fica lateral, dólar Brasil lateral. DXY dá uma pancada para cima. Dólar Brasil dá uma pancada para cima. Tá? DXY fica lateral barra queda. O dólar fica queda barra lateral. Volta a subir. Volta a subir. E assim, pessoal, nem preciso dizer. Nem preciso dizer. O único momento que a gente quebra aqui foi 2020. Em 2020, o dólar lá cedeu, porque o Fed fez a expansão monetária que fez e cortou os juros. Enquanto a gente aqui também cortou o juro. Então, a gente não teve o dólar cedendo. Na verdade, a gente teve o dólar explodindo por causa dos juros de 2% do Roberto Campos e também porque quando há uma recessão, algo do tipo, o mundo vai para a qualidade. Então, o mundo vai para o dólar porque é a moeda referência, tá? A moeda reserva. Então, aqui, acho que é o único momento em que a correlação fica negativa. Se um vai para cima, o outro vai para baixo. Mas depois, pessoal, nós temos o rebote. Qual que é o rebote? Do amarelo para a direita. O Fed continua com os juros baixíssimo e a gente aqui ergue os juros de maneira cavalar. Então, mais um momento de correlação negativa, porém passageiro, que é o nosso 13,75 de juros, fazendo o nosso câmbio ficar tranquilo, enquanto o DXY voou. Ainda bem, na parte do câmbio, colocamos os juros então a 13,75. Na parte do câmbio, ainda bem. Na economia, não faltou, né, porque a gente cresceu devido à injeção fiscal da pandemia. Agora, pessoal, nós tivemos o oposto. Por problemas domésticos, a gente subiu mais do que o dólar. Embora o dólar esteja forte, lateral barra forte, ele não rompeu o máximo. A gente rompeu o máximo, tá? Porque problemas domésticos exponencializaram o movimento de alta desse fim de ano. Tá? E agora nós estamos voltando para a correlação do dólar, que está forte, mas calma, não rompeu o máximo ainda. Não está num fluxo tão consistente assim para romper 2022, por exemplo. E a direita do gráfico, pessoal? Bom, Galípolo vai impor 14,25 e talvez até 13,25 hoje e com destino a 14,25. Não sei se vai para mais ou para menos. Esse juro real, pessoal, com o Fed Funds lateral, ou seja, se a economia americana não tiver inflação nos próximos meses, os juros por lá devem ficar lateral. Enquanto a gente vai subir hoje e mais uma reunião daqui a 40 dias. Então eu diria para você
junto com a sazonalidade do agronegócio, e o câmbio vai ter uma certa tranquilidade se CPI e PCI é sexta-feira agora, vierem em consenso, até abaixo do consenso, legal. A DeepSeek ajuda isso, né? Uma inteligência artificial gastando menos energia, menos recurso, é menos inflação. É ruim para minha tese de utilidade pública, por exemplo, né? De consumo de energia louco, desenfreado. Mas é bom para a inflação. O efeito DeepSeek é deflacionário. Tá? Então a gente pode ter o Fed Funds quietinho ou até cortando. Imagina que louco. Se o Fed Funds cortar, pessoal, é bonança para o câmbio. O dólar vai a 5,30, tá? Porque estamos novamente naquele momento, 2021 e 2022, onde o dólar pode voar, certo? E a gente dá uma segurada no reggae aqui. Por quê? Carry trade. Tem vídeo aqui no canal falando do trade de carrego. Tá? Então, à direita do gráfico, pessoal, eu diria que para os próximos 40 a 80 dias, as 2 reuniões de Copom, caso CPI e PCE e o CPI nos Estados Unidos venha abaixo ou venha no consenso, a gente tem tudo para dar de ombros momentaneamente para o câmbio e dizer, olha, é um bom momento de se comprar câmbio, é um bom momento de dolarizar a carteira. É agora, nesse 80 dias de ato de agronegócio, trazendo dólar para caramba, juro real aqui subindo, tá? Aumentando, renda fixa maravilhosa e o carry trade acontecendo, tá? Ah, mas se a inflação norte-americana devido à deportação em massa dos Estados Unidos do Trump, mais as tarifas, mais algum evento climático ou, infelizmente, geopolítico de guerra, faça a inflação subir, petróleo, minério, soja, milho, aí qual que é o melhor recurso, pessoal? São as exportadoras, tá? Aí tudo que eu falei agora de bonança para 80 dias, sossego para o câmbio em 80 dias, joga no lixo, entende? Eu não acredito, por isso que eu desenhei o meu cenário para vocês. A gente vai ter um spike já, direto. Mesmo que nós estejamos na década de 80, por exemplo, eu acho que nós estamos passando por essa fase aqui, ó. Tivemos o spike de 2021, lá em 1970, depois um leve retorno, um bom retorno de 50% aqui da inflação e um período de acomodação. É esse período que eu acho que nós vamos viver agora. Um período de acomodação do núcleo da inflação americana. Logo, pessoal, a gente deve ter uma acomodação também dos rendimentos do título público. Estou voltando lá para a década de 70, tá? Certo? Nós devemos ter uma acomodação dos rendimentos dos títulos públicos. Aqui, por fim, vai gerar uma Fed Funds até de corte, ou sem cortar, sem subir, né? Meio que quietinho ali. Tá? Então é este cenário aqui que eu tenho para 2025, quiçá 2026. Tá? Ainda estamos em uma tendência razoável de alta desses indicadores, mas o juro neutro, a calmaria está carimbada para 2025. Pessoal, quiçá até 2026. Aí depois, se vamos ter um spike de novo, torço que não, se tivermos a inflação futebol clube, e aí é ouro, né? Não falei do ouro, é commodity futebol clube que vai se beneficiar de tal momento. Pessoal, se está gostando, se você gostou desse conteúdo, tá? Considere no link, primeiro link na descrição, fazer a sua inscrição aqui no Clube dos Dividendos Global. Eu vou estar mudando esse vídeo, inclusive, tem um vídeo novo que eu vou colocar aqui para vocês. É um formulário para vocês receberem os meus vídeos não listados e listados aqui no YouTube de ativos globais. Quais são não listados, pessoal? O meu primeiro aporte em um ETF internacional. A que preço foi esse aporte? Quais são os preços das ordens limitadas? Quem gosta do meu trabalho de ordem limitada. Ou seja, você vai acompanhar minha carteira mensalmente, vai ter vídeo para vocês. É só se cadastrar, o link do Telegram vai ser enviado e vocês vão receber por e-mail também uma newsletter mensal, tá? Dos meus aportes e da minha carteira de longo prazo. Se você gostou da ideia de estudar o câmbio sem participar, por exemplo, do dólar futuro, e participando do mercado de divisas, que é o Forex, pessoal. Pois bem, na plataforma da XStation, que é essa que eu utilizo aqui dia mais e dia também, tá? Você é só digitar na barra de pesquisa, tá? E se você se cadastrar no link na descrição, você recebe de cara já um vídeo tutorial meu, tá? Esse USD BRL, pessoal, é o dólar contra o Brasil, contra o real. E vocês veem que é o primeiro mês de tá caindo aqui, é o mês de janeiro, depois de 3 meses de alta, igualzinho o DXY. Bingo, tá? Eu tenho aqui a bonança sendo 5,53. Quem sabe a gente não chega lá? Seria maravilhoso se chegasse. Mas vocês podem estudar, tá? Tagarelar aqui, né? Criar anotações no gráfico utilizando a plataforma da XStation, tá? Que eu também vou deixar para vocês a conta demonstrativa na descrição. Então é um combo, pessoal. É um combo para vocês. Clube dos Dividendos Global e também a conta demonstrativa na XStation 5. Bom,
Sem mais delongas, obrigado pela companhia. Se você ficou até o final, deixa um comentário. Brunão, eu aguentei. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal.